egoísta que eu sou. Diga assim comigo: hoje eu mato o egoísta que está dentro de mim. Sabe, eu acho que é uma coisa natural nossa, que vem já, é herança de Adão. Porque desde criança a gente já é egoísta, né? A criança já é o brinquedo dela, é a mamadeira dela, é tudo dela, e a gente tem que ir ensinando a dividir, tem que ir ensinando o que é compartilhar as coisas. Então é uma coisa natural, né? Você não precisa ensinar ninguém a ser egoísta. A pessoa já nasce egoísta, já é egoísta. E aí o que a gente precisa ensinar? A não ser, a dividir, a compartilhar, a ser uma pessoa mais altruísta. E eu comecei a estudar sobre isso e orando, pedindo um direcionamento para Deus. E eu fui ver o que significa a palavra egoísta. Vem do latim, derivada de ego. Ego significa eu, diga eu. E aí o finalzinho, o ismo, significa doutrina, ou seja, egoísmo é a doutrina do eu. Diga, egoísmo é a doutrina do eu. É a pessoa que quer que tudo seja feita por ela, é tudo para ela, por ela e para ela e para sempre ela. O mundo gira em torno dela, as coisas têm que ser feitas como ela quer, como ela gosta. Se não agrada a ela, está tudo errado. Sabe, Paulo vai nos ensinar em Efésios, no capítulo 4, 5 e 6, sobre uma vivência em comunidade, sobre o que é tratar as pessoas. Ele vai dizer no capítulo 5, verso 21, sujeitai-vos uns aos outros. Sabe, evangelho tem muito a ver com o próximo e pouco a ver com você mesmo. Muitas das coisas que Deus vai te dar, muitas das coisas, ou melhor, tudo que Deus vai colocar nas tuas mãos tem muito mais a ver com o próximo do que com você mesmo. O Anderson ministrava aqui falando sobre o trabalho dele, sobre o que é ele ir trabalhar, e o mundo seria muito melhor, meu irmão, se a gente parasse de pensar só em ir trabalhar para ganhar dinheiro, e a gente começasse a pensar que um médico deve ir servir o seu paciente, que um balconista deve ir servir o seu cliente, que um mecânico deve ir servir a pessoa que está com o carro quebrado. Seria muito melhor, você levantaria muito mais disposto, sabe por quê? Porque você não ia ficar focado só no dia 15 e dia 30. Sabe como que você começa a ver como que você está tão egoísta? Quando você sabe certinho o dia que cai, dia 15 e dia 30. Quando a sua mente o mês todo só fica voltada para o dia 15 e dia 30, o dia do teu pagamento. Amém? Vocês estão me ouvindo? Paulo vai começar a nos ensinar o que é. Então ali ele vai dizer assim, ó, sujeitai-vos uns aos outros. E olha só como que ele vai nos ensinar, como que é o nosso relacionamento em família. Ele vai dizer assim, ó, mulheres, se sujeitem ao seu marido, sejam submissas ao seu marido. Calma, mulheres. Homens, se sacrifique pela sua esposa. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então olha só como que é o ambiente de relacionamento que Paulo nos ensina. A mulher se sujeita ao marido sendo submissa a ele. O marido se sujeita também à esposa, se sacrificando por ela. Os pais se sujeitam ao filho, ensinando ele o caminho que ele deve andar, instruindo ele. Os filhos se sujeitam aos pais, honrando e obedecendo. O patrão se sujeita ao empregado, sendo justo com ele. O empregado se sujeita ao patrão, sendo honesto com ele. Então, todo o ambiente de relacionamento, Paulo vai nos ensinar que tem muito mais a ver com o outro do que com nós mesmos. Amém? É o marido que está fazendo pela esposa, é a esposa que está fazendo pelo marido, é o filho que está fazendo pelos pais, os pais que estão fazendo pelo filho, o patrão que está pensando no funcionário, funcionário que está pensando no patrão. Então nunca é você mesmo, é sempre
o outro. Se a gente começar a levar a nossa vida assim, a gente começa a ficar muito mais leve. Então, se eu venho aqui hoje ministrar uma palavra, e tem 20, 30, 50 pessoas aqui, a minha pregação é de um jeito. E aí quando tem 1000 pessoas, eu estou muito mais animado, e aí eu estou com muito mais energia, e eu estudo muito mais, e preparo uma palavra melhor, por quê? Porque o auditório está cheio. Ou seja, eu estou pregando para mim aparecer, para eu estar aqui aparecendo, ou para as pessoas que estão aqui. Se eu vou tocar em um dia aqui normal de culto nosso, onde tem 200, 300 pessoas, eu estou com um ânimo aqui tocando, e no outro dia onde o auditório está cheio, eu estou aqui todo cheio de energia, eu estou fazendo para quem está aqui, eu estou fazendo para me aparecer. Amém? Irmão, que eu estou fazendo para Deus. Eu não faço para as pessoas, que eu estou servindo é para Deus. Me fala quando que você vai conseguir levar um copo de água para Deus? Quando que você vai abrir uma porta para Deus? Quando que você vai trazer o púlpito aqui para Deus vir aqui pregar para você? Mateus capítulo 25, Jesus vai dizer assim, em uma parábola, ele vai dizer, olha, haverá um dia que o rei virá e vai dividir as nações. E ele vai separar um para a direita, outro para a esquerda. E para a direita vai ficar aqueles que são como cordeiro, e para a esquerda os bodes. E ele vai dizer assim, olha, venham, entrem comigo, benditos. Vocês que me ajudaram, quando tive fome me deram de comer, quando estive nu me deram de vestir, quando estive doente foram me visitar, quando estive preso foram lá ver como que eu estava, vem comigo participar da festa. Aí vão perguntar para ele, Senhor, quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? A gente não está lembrando disso não. Ele vai dizer, quando fizeram isso pelos menores, pelos meus filhinhos, fizeram para mim. Diga, não existe outra maneira de servir a Deus se não for servindo pessoas. Mateus capítulo 16, verso 21. A gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes o egoísmo vem mascarado de um falso altruísmo. Se egoísmo significa a doutrina do eu, altruísmo é a doutrina do outro. Tem a ver com o outro. Mateus capítulo 16, verso 21, presta atenção. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário, diga, era necessário, que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus vai, explica para os seus discípulos uma necessidade. Qual que era a necessidade dele? Que ele fosse até Jerusalém, que ele sofresse, que ele morresse, para que ele pudesse ressuscitar. Por que era necessário? Sabe por quê, meu irmão? Porque eu e você era a necessidade de Jesus. Você é a necessidade de Jesus. Amém? Então ele começa a explicar, olha, eu vou ter que ir lá, eu vou apanhar, vou tomar tapa na cara, vão cuspir em mim, vão me bater, vão me esfolar, e aí eu vou ser crucificado, e eu vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro começa a ouvir tudo aquilo, e ele fala, não, Jesus, chega aqui, vem aqui do lado. A Bíblia diz que Pedro chamou ele de canto. Não vai acontecer nada disso. Está repreendido. O que é isso? O que é isso, Jesus? Não, isso não vai acontecer com o Senhor. Olha só, verso 22. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Você consegue imaginar alguém repreendendo Jesus, irmão? Não, senta aqui, Jesus, vamos trocar uma ideia. O senhor está errado, não é assim, o senhor não vai morrer, não pode ser assim, não vai, não vou deixar que isso aconteça. O cara começou a comer o toco de Jesus. Não, isso não pode. Aí Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens.
Sabe o que Pedro, olha só Pedro querendo salvar Jesus. Chegou, estava pescando esses dias, estava nem conseguindo pescar, agora ele está querendo salvar Jesus. Está se identificando, irmão? Sabe arrumar nem teu quarto ainda e quer mudar o mundo. Não lava nem a louça para tua mãe e está dizendo, eu vou para as nações. Se você não ajuda os de dentro de casa, quer ajudar os de fora por quê? Pedro querendo salvar Jesus. Agora, eu te pergunto, qual que era a preocupação de Pedro? Imagina como que estava a vida de Pedro até agora. Pedro estava sendo conhecido, porque Pedro estava andando com Jesus, Pedro estava curando enfermo, Pedro estava expulsando demônio, Pedro estava fazendo e acontecendo, o ministério dele avançando, e agora será que ele estava realmente preocupado com Jesus, ou estava preocupado de perder tudo que ele tinha conquistado até o momento? Qual a tua real preocupação, meu irmão? Quando você está no teu ministério, fazendo aquilo que te chamaram para fazer, que você se propôs a fazer, será que eu estou aqui pregando, pensando assim, eu estou aqui declarando algumas palavras que vai transformar a vida dessas pessoas, eu estou aqui fazendo pose e tiro uma foto legal para eu postar no Instagram lá depois. Eu subo aqui para fazer uma oração, e é porque eu tenho que fazer, ou eu subo aqui porque eu acredito que se eu fizer uma oração, algo vai acontecer na vida daqueles que estão aqui. Qual a tua motivação para as coisas? Qual a tua motivação para o ministério? Qual a tua motivação para seja lá o que for? Olha só, Pedro, querendo convencer a Jesus a pensar nele mesmo. Não, Jesus, é o seguinte, você está pensando muito nos outros, tem que pensar um pouquinho mais em você vai querer morrer agora por causa dos outros? Um monte de gente aí que o senhor nem conhece, vai querer morrer por eles? Para, Jesus, vamos aqui caminhar junto, tal, nós está fechado, é nós. E eles tinham o grupinho deles, tinha ou não tinham? Jesus tinha aqueles que eram mais próximos dele, tinha ou não tinha? Quem era? Jesus, Pedro, no barquinho, por isso que você sabe, né? Miserável. Tinha o grupo deles, tinha ou não tinha? Tinha um grupo, tinha a galera mais chegada. É errado ter o grupo? Quem que tem aí o seu grupinho? Tem ou não tem? Quem tem a sua galera? Tem, a gente tem, é ou não é? Para de ser mentiroso, irmão, tem ou não tem? Tem, a galera que você é mais chegada, que você se identifica mais, que você tem, as conversas são parecidas, e não é errado. O errado é quando a gente começa a querer se fechar dentro de uma bolha e esquece os que estão de fora. Porque Jesus, embora tivesse os mais chegados, ele sabia que o propósito dele não estava fechado ali naquele grupo. Aí agora, o salva-vidas eu gostaria que prestasse muita atenção aqui em mim. Porque tem que ter o grupo? Tem que ter o grupo. Mas, por exemplo, quando a gente faz aqui um pós-culto, qual é o propósito da gente fazer um pós-culto aqui? É enturmar a galera. Mas sabe o que eu vejo? A nossa galera fechada entre eles, e eu vejo às vezes que eu acho um absurdo, uma pessoa sozinha, e a galera, o salva-vidas, não tem coragem de chegar ali, puxar e falar, senta aqui com a gente. E talvez isso não se feche só para o salva-vidas, porque não é porque você não é um salva-vidas que você também não pode fazer isso. Você está aqui, tem gente que está aqui há 1, 2, 3 anos e até mais. E aí? Será que a gente vai ficar sempre caminhando só ali fechado na nossa bolha? Você se diz tão cristão e o teu chamado, o teu propósito, a gente falou muito disso aqui na semana passada, e eu creio no que foi ministrado aqui semana passada, eu creio no que Deus nos ministrou, sobre ministério, sobre pessoas que vão sair, que vão para as nações, e glória a Deus por isso, mas a gente precisa pensar o seguinte, eu estou fazendo agora onde eu estou? Por que você só vai fazer quando você for? Ou quando você for ungido a um pastor, ou quando você estiver aqui pregando? Até quando a gente vai ficar fechadinho ali na nossa bolha? Olha só, capítulo 17. Capítulo 17, passou só, olha só, 6 dias depois.
Coloca aí na tela aí, por favor. Mateus 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Tinha o grupo dele, olha só, tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha, gente? Pedro, João e Tiago. E aí, e levou eles em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado. Tinha passado quantos dias? 6 dias depois que Pedro tinha tomado uma paulada. Passou 6 dias que ele falou assim, que Jesus, imagina só Jesus olhando, mano, eu acho que eu, sei lá, morria. Porque você já pensou, se eu fizer isso aqui com um dos jovens, sai de perto de mim, Satanás, imagina só. Você vem falar comigo, não, David, que é o seguinte, tal, eu acho que a gente devia fazer um grupo nosso aqui, eu falo, sai de perto de mim, Satanás, já pensou? Foi mais ou menos isso. Aí imagina Jesus te chamando de Satanás, porque se Jesus chamar aí lascou. Aí passa 6 dias, Pedro era Pedro, né? Ali ele foi transfigurado, verso 2, diante deles, sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias. Olha só, estão lá no monte, trocando aquela ideia. Jesus é transfigurado, a sua face brilha mais que o sol, a sua roupa está mais branca do que a luz. Aparece diante dele o espírito dos profetas, o espírito da lei. Eu imagino eles trocando aquela ideia e falando, olha Jesus, a lei dizia tudo isso, o Senhor está cumprindo tudo isso, e os profetas, olha, tudo o que foi declarado, o Senhor está cumprindo, é isso daí, vai ser cumprido o propósito, aquilo que a gente planejou vai acontecer, está pertinho, você vai morrer lá, Jesus, depois de 3 dias você vai ressuscitar, e a humanidade vai receber a graça, o amor, o perdão de Deus. É isso, aquela animação, imagino Jesus, o espírito dos profetas, o espírito da lei ali, trocando aquela ideia, naquela alegria. Aí Pedro, gente, tem hora que é melhor você calar a boca, não fala, um momento que não é para, analise assim a conversa, pensa assim, estava lá Jesus, Elias e Moisés trocando, o que Pedro, quer abrir a boca agora, aí ele chega, Senhor, que ambiente, que glória, eita, olha, que presença, todo arrepiado, que luz, que energia, não é bom a gente ficar aqui, eu estou aqui para servir Jesus, vou fazer uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés, vamos ficar todo mundo aqui, olha que glória, olha que unção, não é bom, coloca aí para mim por favor, próximo. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. E aí quando a gente está no nosso grupinho, na nossa galera, é bom ou não é, gente? É bom ou não é? Está com medo de falar que é bom, é bom. Agora eu te pergunto, é bom para quem? É bom para você ou para o outro? Porque o Evangelho tem muito mais a ver com o outro do que com você. Pedro estava dizendo, é bom a gente ficar aqui. Se Jesus tivesse ficado ali, e se Jesus não tivesse morrido por mim e por você, como estaríamos nós? Analise um pouquinho o seu dia hoje, para refletir um pouquinho no seu dia hoje, de tudo que você fez, falou, foi bom para quem? Eu estou dizendo aqui que nós devemos nos esquecer de nós, então não preciso mais pensar em você, não está errado. O que está errado é você pensar só em você. Amém? É bom estarmos aqui, é bom para quem? Eu li um livro muito bacana, que eu indico para vocês, do John Bevere, que é assim, do bem ou de Deus? Nem tudo que é bom, nem tudo que as pessoas dizem que é do bem, é de Deus. Às vezes parece bom, mas não é de Deus. Digo, o Evangelho tem muito mais a ver com o outro do que comigo mesmo. O que é o Evangelho? Boas notícias. Você vai trazer boas notícias para você mesmo? O Evangelho é uma transmissão de uma mensagem.
é você receber algo e compartilhar aquilo que você recebeu. Amém? Amém? Quem está aqui comigo? É bom para quem? Amém? Filipenses capítulo 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Próximo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Olha só, Jesus olhou assim e falou: pô, eu sou Deus, mas isso daqui, estou de boa, eu não preciso ficar me apegando a isso, eu vim aqui para cumprir um propósito. Quem tem propósito aí? Sabe, Deus não te fez só para fazer peso na terra não, irmão. Deus colocou essa pessoa aí agora do seu lado, para você ser um instrumento de Deus na vida dela. Deus colocou essa pessoa, você acredita nisso? Que Deus colocou essa pessoa aí do seu lado, para você ser um instrumento de Deus na vida dela? Para você abençoar a vida dela? Eu quero contar 4 histórias, de 4 pessoas aqui agora, para a gente identificar algumas características de um egoísta, e para a gente poder tratar isso aqui na gente, amém? Agora acabou sua folga, Albert. Cadê o menino? Aí, muito abusado também, né? Chega, né? Olha que coisa linda, gente. Solteiro, crente, toca, que é uma beleza. Quando você olha e pensa, toca só teclado, não sabe nada. E promissor, hein? Eu olho assim e falo, pô, esse menino vai ficar rico. Pode ter certeza que agora o zap vai chegar aí, irmão. Agora chega. 4 maneiras de identificar e eliminar o egoísmo. Eu quero contar 4 histórias aqui para vocês. Do gadareno, da samaritana, de Elias e Jonas. E eu sei que você que está correndo e fugindo do seu ministério, quando você ouve falar a palavra, o nome Jonas, você até treme. É ou não é? 4 histórias, 4 lições para a gente poder aprender aqui. Primeira, vamos lá, Lucas capítulo 8, verso 38. Avança aí. Lucas capítulo 8, verso 38. A Bíblia conta que Jesus, chegando em Gadara, uma das 10 cidades que fazia parte ali do Decápolis, que era um conjunto de cidades próximo ao mar da Galileia. Jesus chegando ali, logo que ele pisa naquela cidade, vem em direção dele um homem que era muito conhecido naquela cidade, mas conhecido de uma forma negativa. Ele era o endemoniado, ele era o perturbado, ele era a frustração da família, ele era aquele que, o derrotado, o problemático, aquele que ninguém conseguia ficar perto dele, o fedido, o que andava pelado, louco, tudo de ruim. As pessoas olhavam e falavam, ele é muito conhecido. Logo que Jesus chega, este homem se prostra diante de Jesus, porque toda autoridade foi dada a Jesus, no céu e na terra, amém? Esse espírito se prostra diante de Jesus, ele faz um pedido, não nos lance no abismo, nos permita ir aos porcos. Passava por ali uma manada de porcos, é a única vez que o time do Palmeiras é citado na Bíblia, passava por ali, uma manada de porcos,
É a única vez, e olha só, que coincidência, eles caíram. Não é? Até me desconcertou agora. Eles caíram no abismo, os demônios foram para os porcos, caíram no abismo, e aquele homem foi livre das cadeias, foi livre dos demônios, foi livre de todo aquele estigma que rodeava ele. As pessoas agora chegam e encontram esse homem aonde? Aos pés de Jesus. A vida toda, por muito tempo, ele foi sempre chamado de louco, foi sempre chamado de perturbado, de a frustração dos seus pais, foi sempre o que ninguém queria perto. E agora, o que ele estava fazendo? Ele estava sentado aos pés de Jesus, ouvindo quem ele realmente era. Por muito tempo, ele ficou ouvindo: você é um demoniado, você é um loucão, tá, você fica andando pelado. Aquele cara que antes era um perturbado, era um lunático, agora ele está aos pés de Jesus ouvindo: você é filho, você é bendito. Aquele cara que antes era um louco, agora está em plena lucidez aos pés de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez disseram: você não vai dar em nada, você é um vagabundo, você só sabe se prostituir, você é um drogado, você é uma louca, você não vale nada, e te compararam até com outras pessoas da sua família, te dando um nome que você não recebeu de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, essa noite você está aqui como se estivesse aos pés de Jesus, ouvindo quem você realmente é. Aquele homem agora é encontrado aos pés de Jesus, ouvindo: você é meu filho, você tem um pai que te ama, você é amado, você tem futuro. Ele, a vida toda ouviu dizer: você não vai ter futuro, logo você morre. Agora Jesus está falando: eu vim para te dar vida, e vida em abundância. Eu sei, te lançaram palavras de maldições, disseram: você não vai dar em nada, mas hoje você está aqui para ouvir diretamente de Jesus: eu tenho um propósito para a tua vida. Sabe, aquele homem não nasceu para ser um endemoniado de Gadara, ele não nasceu para ser conhecido como gadareno, um endemoniado, não. Desde que ele nasceu, ele já nasceu com um propósito na vida dele. Você não nasceu para ser o excluído, você não nasceu para ser a deprimida, você não nasceu para ser o frustrado, não. Quando você nasceu, ou melhor, deixa eu me corrigir aqui, a Bíblia diz que antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já tinha te escolhido. Você é um escolhido, um amado de Deus. Não ligue para o que o mundo diz ao teu respeito, não ligue para as mentiras que Satanás diz ao teu respeito, não ligue para as mentiras que a religião diz ao teu respeito. Fique aos pés de Jesus ouvindo aquilo que Ele diz ao teu respeito. Este homem é livre, ele começa a ouvir, ele começa a se alimentar. Então é isso, eu achei que eu ia ser um perturbado para o resto da vida. Agora, aquele homem que antes vivia num sepulcro, está aos pés daquele que é o autor da vida, aquele que vivia sempre num ambiente de morte, agora está aos pés do autor da vida, da fonte da vida. Jesus disse: eu vim para trazer vida, e não é qualquer vida, é vida em abundância. Deixa eu te dizer uma coisa, a morte não foi feita para você, a sua real natureza não é uma natureza de morte. Jesus te fez com vida, e com vida em abundância. Este homem está ali ouvindo tudo aquilo,
Então, o que aconteceu no meio do caminho? Alguma brecha, alguma coisa aconteceu, Satanás laçou ele e trouxe ele para aquele ambiente. Talvez alguma coisa tenha acontecido no meio do caminho, te levou para as drogas, te levou para a bebida, te levou para um vício de pornografia, de masturbação, de qualquer outra coisa, te levou à mentira, te levou para baladas, te levou para tanto lugar errado, para tanto ambiente ruim. Mas deixa eu te dizer, essa não é a tua realidade, isso foi um acidente no meio do caminho. O que você ouve aqui é a tua verdadeira identidade. Esse homem ouve tudo aquilo, eu imagino Jesus ensinando ele, cara, eu te fiz com um propósito, eu te fiz para levar o evangelho, é assim que você tem que ser, você carrega com você vida, você tem poder e autoridade, sabe, os demônios não podem mais voltar para você, esses espíritos não têm mais autoridade sobre você, você pode repreender eles. Eu imagino Jesus tratando aquele homem e ensinando toda a autoridade que ele, como um filho de Deus, tem. Você tem uma autoridade de Deus sobre a sua vida, amém? Agora esse homem chega até Jesus, chega a hora de Jesus partir com seus discípulos. Esse homem recebeu libertação, esse homem reativou o propósito de Deus na vida dele. Agora chega capítulo 8, verso 38 de Lucas. Chega a hora que Jesus está partindo. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora. Fala, como assim, cara? Ele fala, pô, mas agora eu achei, Jesus, que eu ia poder ir com o Senhor igual os discípulos aí. Eu achei que eu ia fazer igual Pedro. Eu achei que eu ia poder fazer igual Pedro, e agora ir com o Senhor, e expulsar os demônios, e curar os enfermos, caminhar do teu lado aí, fazer isso tudo. Eu não posso, Jesus, ele suplicava, a Bíblia diz que ele suplicava, deixa eu ir com o Senhor, eu quero ir. Sabe, tem gente que fica olhando para o ministério de A e para o ministério de B, dizendo, eu queria tanto fazer igual ele, eu queria tanto ser igual ela. Cara, o propósito dela é um, o propósito dele é outro, e o seu propósito é um outro. Jesus olha para aquele cara, verso 39, e diz, volta para casa, e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou à cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Ir com Jesus, vontade daquele homem, voltar para casa e falar para a cidade inteira o que Deus tinha feito com ele, vontade de Deus. Ir com Jesus e com os discípulos, rodar ali toda Jerusalém, ir por todos os lugares, fazendo milagres, prodígios, acompanhando Jesus, vontade do homem, voltar para casa e testemunhar na cidade inteira que tinha sido liberto, que tinha sido alcançado, que tinha tido o propósito reativado, vontade de Deus. Deixa eu te perguntar, você hoje está caminhando pela sua vontade ou pela vontade de Deus? Para a gente poder identificar hoje o egoísta que existe dentro de nós, precisamos analisar se estamos dispostos a renunciar à nossa vontade. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, meu irmão, mas eu vou ter que fazer isso, eu não queria. Se prepare, meu irmão, se você decidir pela vontade de Deus, você vai viver o melhor tempo de todos na sua vida, não vai ter nada que se compare a isso. Segue a vontade de Deus, tem coisa boa de Deus para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ir com Jesus, vontade. Agora eu te pergunto, parece errado ele querer ir com Jesus? Sim ou não? Não parece, ele está querendo ir com Jesus, ele está querendo servir. Mas não era a vontade de Deus.
Será que hoje você está sendo guiado pela tua vontade ou pelo Espírito Santo? A Bíblia diz que Paulo queria ir a alguns lugares pregar, e literalmente diz assim, que o Espírito Santo impediu ele de ir até ali. Será que tem coisa que você não está batendo muito na tecla, e não é o Espírito Santo te dizendo, não é por aqui que eu quero que você vá? A gente está sendo muito egoísta quando a gente está querendo anular o nosso propósito, porque Deus, quando te fez, pensou numa galera que você ia alcançar. E aí, se você anula o propósito de Deus para a tua vida, como que fica aquela galera? Você está pensando só em você. Se esse homem dissesse, não, eu quero ir com o Senhor Jesus, eu quero ir com o Senhor, como que ficava toda aquela cidade? Eu recebi muito uma palavra que o pastor Vitor Hugo trouxe para a minha vida, enquanto a gente almoçava num dos dias que ele veio aqui. Ele disse, você não precisa alcançar toda a Decápolis, você não precisa alcançar toda a Samaria, basta apenas alcançar um homem, basta apenas alcançar uma samaritana, e eles fazem o resto. Eu entendi o meu propósito, irmão. Eu sou profeta de Deus na tua vida para poder declarar que o teu ministério está sendo ativado, que os teus propósitos vão se cumprir, o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. A tua vontade ou a vontade de Deus? Quem está disposto a renunciar à própria vontade? Primeiro, esteja disposição para renunciar. Segundo, Jonas capítulo 1. Abre aí. Jonas capítulo 1. Agora é aquela luta para você achar Jonas na tua Bíblia, né? Quem achou Jonas aí? Eu vou até tomar água agora, bem tranquilo. No celular é fácil, né, irmão? Achou Jonas? Eita, ajuda ele, Jesus. Vai em Malaquias e vai voltando assim, irmão, que é mais fácil. Achou? Se não achou, fala, dá um grito, misericórdia, socorro. Achou ou não, gente? Eu não sei se eu vou, não vou. Achou? Achou nada, né? Vamos lá. Jonas capítulo 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Segunda coisa, para a gente poder identificar o que a gente precisa tratar hoje aqui, né, gente? Disposição para obedecer. Então a primeira foi disposição para renunciar, a segunda disposição para obedecer. Olha só, a Bíblia diz que a palavra de Deus veio a Jonas como uma ordem. Qual a tua disposição quando Deus te dá uma ordem, meu irmão? A Bíblia diz que Jonas começou a fugir da presença de Deus. Se você continuar lendo do capítulo 1, continuar lendo todo o capítulo 1, você vai perceber que quanto mais Jonas fugia da presença de Deus, mais para baixo ele ia. Jonas desce para a cidade de Jope, Jonas vai para dentro do navio, Jonas vai para o porão do navio, até ele parar no fundo do mar e parar no estômago de um grande peixe.
Quanto mais ele se afastava da presença de Deus, quanto mais ele fugia de Deus, mais para baixo ele ia. Deixa eu te dizer, você não reparou ainda que você está afundando porque você está fugindo da presença de Deus? Você não reparou ainda o quanto que tua vida foi para baixo porque você está fugindo daquilo que Deus está mandando você fazer? Quanto mais ele fugia, olha só, Jonas pagou a passagem. Tem gente que está gastando dinheiro para fugir da presença de Deus, está gastando sim, está gastando em balada, está gastando com cerveja, está gastando com cigarro, está gastando com droga, está gastando com prostituição, está gastando dinheiro para se afastar da presença de Deus. Deus chama ele para poder pregar para uma cidade, para alcançar uma cidade, e o que Jonas diz? Não, eu não quero. Jonas começa a fugir da presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Jonas não era igual aquele homem, não era um endemoniado, não era alguém do mundo. Jonas era um profeta, um homem da casa de Deus. Jonas era um de nós, era alguém que frequentava os cultos, era alguém que pregava, era alguém que tocava, era alguém que operava um som, um MTI, era alguém que participava do ministério. Jonas não era alguém de fora, Jonas era alguém de dentro, que decidiu fugir da presença de Deus. Jonas começou a pagar, investir para se afastar de Deus. Quando os marinheiros, no meio de uma tempestade, perguntam: Jonas, da onde que você é? Quem você é? Ele diz: sou hebreu, adorador do Senhor. Jonas era um adorador. Jonas conhecia a palavra de Deus, Jonas conhecia o coração de Deus, e a Bíblia diz que Deus falou com ele. Então Jonas ouvia a voz de Deus. Não era qualquer um, mas era alguém que estava com um coração egoísta, que não tinha disposição para obedecer. Quantas vezes o Espírito Santo falou com você e você não fez aquilo que o Espírito Santo mandou você fazer? Quando aparece alguém enfermo na tua frente e Deus fala: põe a mão, ora que ele vai ser curado, e você consegue olhar assim e dizer: não, eu não vou orar, porque e se eu passar vergonha? O que você está fazendo? Está sendo egoísta, está pensando mais na tua vergonha. A tua vergonha está sendo maior do que a provável cura daquela pessoa. Quando Deus fala no teu coração, quando você ouve a voz de Deus, porque eu creio que você é como Jonas, ouve a voz de Deus, ele fala: para essa pessoa aí na rua e fala de Jesus agora para ela, e você diz: não, eu vou ser que nem um louco, e vou passar vergonha, e você começa a pensar: poxa, a minha vergonha, né, é muito maior do que essa pessoa ser salva, ser alcançada por Jesus. Deus fala para você, traz uma palavra de conhecimento para essa pessoa, e você diz: não, eu vou ser visto como talvez um mentiroso, né, um lunático, e você está dizendo: poxa, né, eu não vou manchar a minha imagem é muito maior do que o que Deus está mandando eu falar para esse cara. Isso é um coração egoísta. Você está se colocando maior do que o propósito que Deus deu para a sua vida. Irmão, eu fico pensando, a pessoa que um dia chegou e falou de Jesus e falou de Deus para Billy Graham, eu fico pensando como esse cara, né, deve estar no céu assim, pô. Eu sou muito grato à pessoa que me acolheu aqui na igreja quando eu cheguei. Era líder do Ministério de Salva-Vidas, a Sandra, e eu tenho certeza, irmão, olha só, quantas pessoas eu estou aqui agora pregando, falando de Deus para as pessoas, está na conta dela também, porque um dia ela escolheu obedecer a Deus. Talvez uma pessoa na rua que o Espírito Santo está falando, vai lá e fala com essa pessoa, pode ser um grande profeta para a nação, um grande missionário, que vai alcançar milhares, milhões de pessoas. E você está: eu não vou falar não. Sabe o que Deus fala com Jonas? Deus chama Jonas, Deus dá uma segunda chance para Jonas.
resgata ele do fundo do mar. Eu imagino Jonas ali no mar agora, afundando, e dizendo, poxa, o chamado que eu tinha, o ministério que eu tinha, quanta coisa eu ainda tinha para fazer. Eu não sei se você já esteve numa situação de vida ou morte, onde você sentiu que ali eram os seus últimos momentos. Eu já estive, eu sei muito bem como que é, e eu fiquei pensando, Deus, eu tenho tanta coisa ainda para fazer, como eu podia ainda falar para tantas pessoas, alcançar tantas pessoas, sabe, eu acho que eu posso exercer muito mais ainda, fazer muito mais pelo teu reino. Eu imagino Jonas ali agora, nessa situação de vida ou morte. Aí o que acontece? Deus envia um grande peixe para resgatar ele e trazer ele de volta ao propósito dele, de volta para Nínive. Jonas está lá do outro lado lá, com o ministério acabado, no fundo, à beira da morte. Deus pega ele com um grande peixe, engole e traz de volta. Jonas, agora vai e cumpre aquilo que eu mandei você fazer. Sabe o que aconteceu hoje? De alguma maneira, Deus usou alguém para te trazer aqui essa noite para dizer, eu estou reativando o teu ministério, estou te dando uma segunda chance. Repara uma coisa, o gadareno volta, Jonas volta, disposição para renunciar, disposição para obedecer. Terceiro, disposição para compartilhar. João capítulo 4. João capítulo 4, verso 28. Outra vez, a Bíblia vai dizer que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Qual a necessidade de Jesus, irmão? Diga eu. Diga mais forte, eu. Olha só, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Não era uma questão geográfica. É porque tinha um ali. Sabe, para Jesus, Ele não olha só a multidão, Ele olha você individualmente. A Bíblia diz que Ele é o pastor que deixa as 99 para ir atrás daquela que fugiu. Deus foi atrás de você, irmão. Deus foi atrás de você, irmã. Deus foi atrás de você, irmão. Deus foi atrás de você, 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 foi atrás de você, de você, foi atrás de você, foi atrás de você, porque Ele não olha como um todo, Ele olha como um particular. Ele chega até Samaria, e aí ele chega até aquela mulher no poço, e diz, me dá água, e ela diz, como o senhor judeu está querendo falar comigo, que sou samaritanos, judeus não se davam com os samaritanos. Para aquela mulher aquilo era um escândalo, é tipo o palmeirense do trocar ideia com o corintiano, num dia de clássico, na ponta do estádio ali, não rolava. E aí, ela chega aqui, como assim? Ele fala, mulher, se você soubesse quem está falando com você. Olha para a pessoa aí que está agora e fala, se você soubesse quem está falando com você hoje. É o David? É nada, irmão, sou só um instrumento aqui, ó. Se você soubesse, você pediria, e eu lhe daria uma água viva, que todo aquele que tomar, nele se fará uma fonte de águas vivas. Aquela mulher começa a ter toda uma discussão religiosa com Jesus, de como, aonde se deveria adorar, se é nesse monte, se é naquele, o que deveria se fazer. Jesus quebra a religião daquela mulher, para dizer, mulher, vamos parar com essa conversa, está chegando a hora de você ser cheia do Espírito Santo, está chegando a hora, de você viver um relacionamento verdadeiro com o Pai. Jesus fala algumas coisas com ela, fala, chama teu marido lá, para a gente trocar uma ideia. Ela fala, eu não tenho. E Jesus então traz uma palavra de conhecimento a ela. É verdade.
você teve 5, e o que você está agora não é teu, não é um relacionamento legal. Essa mulher é diferente de Jonas, que era um profeta da casa, é diferente do gadareno, que era exposto publicamente. Essa mulher era uma mulher que tinha os seus problemas íntimos e escondidos. Quando Jesus diz para ela, é verdade, eu imagino que até aquele ponto, aquela mulher só tinha dito mentiras. E agora, pela primeira vez diante de Jesus, ela resolve expressar a verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, chega de ficar só contando mentiras, está na hora de você se abrir para o Pai. Até nas tuas orações você quer se fazer de santo, mas você sabe quem você é, sabe quando a tua vida vai mudar, sabe quando você vai se ver livre desse pecado, quando você realmente se abrir para o Pai. E essa mulher se abre. Ela tinha ido ali, tinha feito todo um esforço para ir buscar água, e ela encontrou algo muito melhor do que aquilo. Eu não sei qual foi o teu esforço para vir aqui essa noite, e o que você veio buscar, mas eu tenho certeza, Deus vai te surpreender com algo muito melhor. João capítulo 4, verso 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por aquela mulher. Terceiro ponto aqui da minha mensagem hoje, disposição para compartilhar. Cada mensagem num sábado, domingo, terça, quinta que você recebe desse altar, não é para ficar só dentro de você. Deus te leva a essa mensagem para que você possa compartilhar. Para de ficar só guardando, para de ficar só retendo. Jesus disse, é muito melhor dar do que receber. É como o bispo ministrou aqui na terça-feira, chega de ser apenas tomadores, está na hora de nós, como grupo de jovens da Igreja Cristã Mundial, sermos doadores, 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 doadores. Por onde você andar, aonde você estiver, seja um representante do reino de Deus. Compartilha na sua faculdade, na sua empresa, na escola, no trabalho. Tem um Jesus que salva, tem um Deus que cura, tem um Espírito que liberta, tem uma palavra que é verdade para a tua vida. Aquela mulher recebeu algo de Jesus e ela saiu por toda a cidade. Irmão, eu creio, você vai ser curado, mas sabe por que você vai ser curado? Para você chegar para outras pessoas e dizer: Deus me curou, e pode te curar também. Eu creio, você vai ser próspero, muito, muito, muito abençoado. O Albert inclusive vai ser rico, mas para quê? Para ele chegar em alguém que um dia esteve lá embaixo e dizer: um dia eu já estive lá embaixo, mas o Senhor me colocou aqui em cima. Então você começa a perceber que tudo não é só para a gente. O gadareno não foi liberto dos demônios só para ser liberto, ele foi liberto e pôde contar para toda uma cidade que tinha um Jesus que libertava. Jonas, ele tinha um propósito, tinha um ministério, não só para ele ter uma posição na igreja, mas para ele poder ir declarar a toda uma cidade que Deus é um Deus misericordioso. Essa mulher, ela foi abençoada, ela recebeu algo de Jesus, para quê? Para que ela fosse e contasse a toda uma cidade: tem um cara que tem uma palavra que, olha, pode trazer vida para nós. Último. Então, primeiro, disposição para renunciar, disposição para obedecer, disposição para compartilhar, e último, disposição para, deu até um branco, se arrepender, lembrei. Disposição para renunciar,
disposição para obedecer, disposição para compartilhar e último, disposição para se arrepender. Sabe o que é arrependimento? Diga, é voltar. A palavra arrependimento, muitos de vocês já sabem, no grego é metanoia, que dá um sentido de voltar, uma volta 180 graus. Então você está vindo para cá, você dá uma volta de 180 graus, agora vem para cá. Começamos aqui, Gênesis, capítulo 1, verso 28. Então o Senhor fez o homem, a sua imagem e semelhança. A humanidade caminhou mais um pouquinho, Gênesis capítulo 3, pecaram e foram para um outro lado agora, para um lado de morte, para um caminho de morte. Aí o que Deus nos chama a fazer agora? A nos arrepender e voltar à nossa verdadeira identidade. Disposição para se arrepender. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Eu quero falar um pouco sobre Elias e a gente já vai encerrar. Primeira Reis 19. Amém? Quem está recebendo a palavra de Deus aqui essa noite? Meia dúzia, mas eu creio que os que estão recebendo vão compartilhar ela. 1 Reis 19, verso 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Olha que frase completamente altruísta. Já tive de tudo, já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Elias faz um barulho naquele lugar. Ele chega e diz: não vai ter chuva, pela minha palavra. O que acontece? Não tem chuva. Ele chega, faz um desafio aos profetas de Baal. Ele propõe um grande desafio, que quem conseguiria fazer descer fogo do céu. O que acontece? Elias consegue fazer descer fogo do céu. O pau quebra, ele vence o desafio. Olha só como Elias era sangue nos olhos. Ele termina aquele desafio, ele desce, ele corta a cabeça de todos os profetas de Baal, acaba com a vida deles tudo, e já era. Agora vai começar um tempo novo para Israel. A idolatria acabou, agora acabou toda essa bagunça aqui. Ele manda avisar o rei, é o seguinte: se prepara porque a chuva vai voltar, se prepara porque a chuva vai voltar. Deixa eu te dizer, se tinha alguma coisa paralisada na sua vida, se prepara porque a chuva vai voltar, se prepara porque a chuva vai voltar. Eu estou como profeta de Deus aqui para você, se prepara, a chuva está voltando. Ele faz aquele barulho, aí o que acontece? Chega uma palavra que entra como uma faca em Elias, uma palavra de derrota, uma palavra que traz medo, que traz pavor, que traz engano. Jezabel manda um mensageiro a ele dizendo: eu vou acabar com a tua vida, Elias, eu vou pôr fim no teu ministério. Talvez você tenha recebido palavras que te paralisaram, talvez você tenha recebido palavras que trouxeram morte para a tua vida, para o teu ministério, mas deixa eu te dizer, eu anulo essas palavras hoje em nome de Jesus. Esse cara agora, ele diz assim: olha, eu não quero mais saber disso. Ele diz, olha, a palavra de Deus diz que ele teve medo.
E fugiu para quê? Para salvar a sua vida. Sabe o que Elias fez? Colocou a sua vida à frente do propósito de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o teu propósito, o propósito que Deus colocou em você é muito maior do que a tua vida. É muito maior do que você. Sabe por quê? Um dia, tua vida aqui vai passar. Você vai para a eternidade. E o que você fez aqui vai continuar. Deus deu um propósito para o Bispo Júlio, Igreja Cristã Mundial. Um dia ele vai. E sabe o que vai acontecer? O propósito vai continuar. A gente tem um projeto, Filhos da Promessa, ali no Boa Vista, que inclusive vocês todos estão convidados a ir lá, a ajudar, a atender as crianças carentes que nós temos lá. A Leia cuida com todo o carinho. Um dia, ela vai, mas sabe o que vai acontecer? O propósito vai continuar. Diga, o meu propósito é muito maior do que eu imagino. O que Elias fez? Colocou a vida dele como se fosse maior que o propósito. Ele teve medo e fugiu para quê? Para salvar a sua vida. Mas Deus mandou ele para poder profetizar para aquela nação. E aquelas pessoas que ainda precisavam receber uma palavra. E as pessoas que ainda precisavam ser ungidas, ser ministradas por ele. Agora ele estava fugindo daquilo. As pessoas já não ouviriam mais aquilo que Deus um dia iria falar através dele. O que Elias foi? Covarde. Sabe o que a gente precisa hoje? Se arrepender das nossas covardias. Porque covardia não faz parte de nós. O medo não faz parte de nós. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas nos deu espírito de autoridade. Ou seja, o medo é um espírito, a covardia é um espírito. Por isso eu levanto minha mão aqui com você agora, estende sua mão aqui, meu irmão. Eu repreendo agora todo o espírito do medo, eu repreendo agora todo o espírito de covardia. Isso não vai mais te paralisar, isso não vai mais te impedir de caminhar, de crescer, de avançar. Quem crê? Você pode aplaudir ao Senhor? Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. O egoísta sempre pensa que tudo está baseado nele, é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Elias diz, olha Deus, eu vou fugir porque eu não sou maior do que os meus antepassados, não sou melhor do que os meus antepassados. E Deus está falando, Elias, desde quando dependeu de você? E você está dizendo aí, Deus, eu não quero, né? Porque olha, o que eu vou fazer? Quem sou eu? E Deus está dizendo, quem disse que depende de você? Você é só um pedaço de barro que eu quero pegar, fazer um vaso, encher de óleo para te dar um propósito. Tem um propósito de Deus para a tua vida, cara. Moça, tem um propósito de Deus para você. Disposição para renunciar, disposição para obedecer, disposição para compartilhar e disposição para se arrepender. Por que se arrepender? Olha só, verso 15. O Senhor disse, volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como para suceder a você como profeta. O que Deus está dizendo aqui para ele? Voltar. Como o gadareno voltou, como Jonas voltou. Olha só, o gadareno voltou para ganhar toda a cidade. Jonas voltou para ganhar toda a Nínive. A samaritana voltou para ganhar toda a cidade de Samaria. E agora Deus está falando, Elias, você tem que voltar. Você tem que voltar. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? E a gente precisa voltar. Talvez a gente tenha deixado algumas pessoas para trás. Ou é só voltar a exercer o ministério, voltar a exercer o chamado.
a gente precisa se arrepender. E se arrepender é voltar. Voltar ao nosso estado original. As suas atitudes hoje se parecem com a de Jesus? Porque esse é o seu estado original. Fomos feitos à imagem e semelhança dele. Tudo que você faz contrário a isso, é necessário que você volte, alinhe o percurso, para que você caminhe sempre como ele. As coisas que você faz, o propósito que Deus deu à sua vida, tem muito mais a ver com o outro do que com você. Deus fala, Elias, volta. Ai, Deus, eu sou o único, só está eu aqui, ó, o resto tudo está beijando a boca de Jezabel, está tudo se prostrando para outros ídolos, está tudo lá, ó, adorando Baal, e Deus olha para ele e fala, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Verso 18, no entanto, fiz sobrar mais 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Você não é a última bolacha do pacote, parceiro. Irmã, você não é. Ai, que se eu não vim, não acontece. Acontece sim, sabe por quê? Porque o propósito é maior do que você. E Deus olha para Elias e fala, Elias, volta, eu te fiz como profeta. O que profeta faz? O que profeta faz? Unge, não é isso que profeta faz? Então volta lá, unge 2 reis, vai lá, unge agora Eliseu, para quê? Para que ele te suceda, para que ele seja o teu sucessor, porque você vai embora, Elias, mas o propósito vai continuar. Você vai embora um dia, irmão, mas o propósito vai continuar. Talvez você foi chamado para criar uma ONG, cuidar de crianças especiais, e um dia você vai embora, e o propósito vai continuar. Você foi chamado para ser pastor, e você vai pregar, e milhares serão alcançados. Um dia você vai, e o propósito vai continuar, e outros milhões serão alcançados. Você foi chamado para tocar aqui, e um dia você vai, mas vai ficar um legado, vai ficar o propósito que vai continuar. Não faça para si mesmo, faça pelo outro.